Bom dia a todos, meu nome é Maísa, estou atualmente na diretoria técnica da Fundação Hemominas. Antes de iniciar essa apresentação, eu gostaria de agradecer ao convite feito pela comissão organizadora do evento, para ministrar essa palestra. E também dizer que é uma grande satisfação fazer parte do primeiro encontro técnico-científico dos hemocentros do Brasil, e ainda com essa oportunidade de falar sobre as câmaras técnicas hemoterápicas estaduais. E para iniciar a apresentação, eu preciso contextualizar esse tema. Então, é primordial eu fazer uma breve revisão das legislações que levaram à obrigatoriedade da criação dessas câmaras nos estados. Então, não tem como discutir sobre as câmaras técnicas sem antes contextualizar e entender como essas se originaram. E quais as legislações as regulamentam. Tudo começou mesmo com a criação e estruturação do Sistema Único de Saúde, que foi por meio da lei do SUS, a Lei 8080 de 1990, que houve orientação para a criação de comissões intersetoriais com a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde. Então, o SUS, ele possibilitou e estimulou a interação e discussão entre hierarquias e setores políticos para a criação das políticas públicas de saúde. E para a hemoterapia? Para a hemoterapia, o maior avanço dessas políticas somente ocorreu em 2001, quando foi publicada a Lei 10.205. Essa lei ela veio regulamentar de uma forma mais estruturada a coleta, processamento, estocagem, distribuição e aplicação do sangue, componentes e derivados. E, a fim de ordenar e garantir a execução adequada dessas atividades relacionadas ao uso do sangue, que no artigo 26 da Lei 10.205, que se criou o Sistema Nacional de Sangue e Componentes, o SINASAM. E nesse mesmo ano, em 2001, para regulamentar o SINASAM, que foi criado pela 10.205, foi publicado o Decreto 3990, que estabeleceu a organização e as finalidades do SINASAM. E quais eram essas finalidades? Implementar a Política Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados, garantir a autossuficiência do país em hemocomponentes e hemoderivados e também harmonizar as ações do poder público em todos os níveis de governo relacionados à assistência hemoterápica. E é o decreto 3990, que também vem criar as câmaras técnicas de assessoramento para a formulação de políticas do sangue. Então, no seu artigo 7º, o que se diz? Os gestores do SUS das esferas federal, estaduais e do Distrito Federal deverão instituir, na estrutura dos sistemas de sangue, câmaras de assessoramento para a formulação da política de sangue, componentes e hemoderivados. E no seu parágrafo único, as câmaras de assessoramento deverão ser constituídas, no mínimo, por representantes da hemorrede pública, que as coordenará, e das áreas de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, planejamento e controle. Então, após esse breve histórico das principais legislações que levaram à criação das câmaras técnicas, a gente pode traçar uma linha do tempo para tentar fazer uma análise do que ocorreu durante esse tempo. Nós estamos em 2022, 21 anos após o ordenamento jurídico para a criação das câmaras técnicas. E aí? Como que está a atuação, o funcionamento dessas câmaras? Elas têm tido resultados nas políticas da hemoterapia nos seus estados?
Infelizmente, a gente não tem esses dados compilados e eu não tenho a menor pretensão aqui com essa apresentação de conseguir responder isso. Meu objetivo maior aqui é a gente introduzir o assunto para a gente poder debater, né, entre os hemocentros da hemorrede pública para a gente saber, né, como que está a atuação dessas câmaras técnicas, o que funciona, o que não funciona e como pode-se ter um avanço nas políticas de hemoterapia nos estados com essas câmaras técnicas. Então, como ponto de partida para a discussão, é importante a gente ter um caso concreto, né, um exemplo de um funcionamento de uma câmara técnica para a gente se orientar aqui nas nossas discussões. Então, eu vou contar como que tem sido a experiência em Minas Gerais. Mas antes disso, eu preciso mostrar como que se organiza, né, a rede hemoterápica do estado. A Fundação Hemominas, ela é responsável por 90% da cobertura hemoterápica do estado. Nós temos 512 estabelecimentos de saúde contratantes, entre SUS e não SUS. Aqui no mapa a gente pode ver as diversas unidades da Fundação Hemominas. Nós temos 7 hemocentros, 9 hemonúcleos, 4 unidades de coleta e 8 postos avançados de coleta externa, né? É o que a gente chama de PAS. E aqui nesse quadro a gente pode ver como se organiza os bancos de sangue privados no estado. Nós temos 7 bancos privados, que eles estão em 4 macro-regiões do estado, Centro, Nordeste, Sul e Vale do Aço. Eles são responsáveis por atender 65 estabelecimentos de saúde, tem atendimento de leito de SUS em caráter complementar, e os dados que a gente tem de 2019 de que eles foram responsáveis por aproximadamente 16% da produção de concentrado de hemácia no estado. Aqui nesse slide, vemos a linha do tempo em Minas Gerais com as principais resoluções relacionadas à criação e alterações da composição da Câmara Técnica Hemoterápica. Na resolução SES 301 de 2000, mesmo antes da Lei 10.205, foi criada a Comissão Estadual de Hemoterapia. E no seu artigo 2º já dizia que a comissão compete auxiliar a gestão estadual nos assuntos pertinentes à hemoterapia, em especial, orientar a normatização dos procedimentos técnicos em hemoterapia, acompanhar e avaliar a situação da hemoterapia no estado, avaliar, acompanhar e instruir decisões sobre a utilização dos recursos destinados à hemoterapia no estado, né, de Minas Gerais, propor medidas para a organização da hemorrede estadual, analisar e emitir parecer sobre casos específicos na área da hemoterapia. Então, em 2003, foi publicada a resolução, a segunda resolução sobre o assunto, sobre o tema, né, resolução 130, que ela vem alterar a resolução de 2000, mas principalmente no que se refere ao nome, que mudou de comissão para Câmara Técnica Hemoterápica, e também a orientação para a composição da Câmara Técnica, né, que também seguia as orientações do Decreto 3990. Depois disso, a gente teve publicação de algumas outras resoluções da SES, mas um pouco mais relevante foi em 2016, que orienta a alteração da composição, que é o que a gente tem hoje, né, que eu vou dizer um pouquinho mais adiante de como que é a composição atual. Então, como que funciona a Câmara Técnica Hemoterápica de Minas Gerais? Segundo o regimento interno, a natureza e a finalidade é o assessoramento ao gestor do Sistema Único de Saúde quanto aos assuntos pertinentes à hemoterapia. A nossa composição atual é de 4 representantes da Fundação Hemominas
e 4 representantes da Secretaria Estadual de Saúde e seus respectivos suplentes. Atualmente, nós temos 2 representantes da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, um sendo da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e outro da Superintendência de Vigilância Sanitária, e um da Superintendência de Contratualização e Programação. A Câmara ela solicitou a indicação de um membro da Subsecretaria de Políticas e Ações de Saúde, mas infelizmente a gente não teve a indicação, né, pelo subsecretário dessa pasta. E quais são as competências da Câmara Técnica Hemoterápica? As competências atuais são praticamente as mesmas descritas na resolução de criação da Comissão de Hemoterapia do Estado, criada lá em 2000. E quais são elas? Orientar a normatização dos procedimentos técnicos em hemoterapia no âmbito do Estado, acompanhar e avaliar a situação da hemoterapia no Estado mediante parâmetros técnicos estabelecidos pela Gestão Nacional do Sistema Único de Saúde e do desenvolvimento científico e tecnológico. Avaliar, acompanhar e instruir decisões sobre a utilização dos recursos destinados à hemoterapia no Estado, propor medidas para a organização da hemorrede estadual, analisar e emitir parecer sobre casos específicos na área de hemoterapia. E agora vamos ver o que realmente a Câmara Técnica tem conseguido atingir de acordo com as finalidades propostas, né? Então, o que a Câmara Técnica de Minas Gerais tem conseguido contribuir, fazer ao longo desses anos? Então, a Câmara Técnica Hemoterápica, ela é responsável pela análise e aprovação do Plano Diretor de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais, né, que é elaborado a cada 4 anos. O Plano Diretor Estadual, né, de Hematologia e Hemoterapia, ele é elaborado pela Fundação Hemominas. E ele tem por fim apontar as tendências e balizar a política de sangue, integrando outros instrumentos de planejamento, bem como os parâmetros técnicos recomendados pelo Ministério da Saúde. E esse plano diretor, ele é elaborado também levando em consideração as diretrizes do Plano Estadual de Saúde e do Plano Diretor de Regionalização de Minas Gerais, ambos da Secretaria de Estado de Saúde de Minas. E também é levado em consideração, na elaboração do plano diretor, o plano plurianual de ação governamental da Fundação Hemominas. Por meio desse plano, a gente espera aproximar as ações de hematologia e hemoterapia das necessidades de saúde, traduzida por meio de indicadores. Uma outra ação, né, uma finalidade importante da Câmara Técnica é a análise, a emissão de parecer técnico e aprovação do relatório de avaliação do contrato de gestão, que é formalizado entre a Fundação Hemominas e a SES. O relatório de gestão, ele é um relatório de execução do acordo de resultados. O acordo de resultados, ele é um instrumento de pactuação de resultados que estabelece quais os compromissos serão assumidos pelas instituições das administrações direta e indireta para melhorar a sua eficiência e eficácia. Então, esse plano, né, esse acordo de resultados é elaborado anualmente e enviado à Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado. E ele prevê o efetivo compromisso dos servidores do Estado com metas pactuadas e indicadores de desempenho para permitir o acompanhamento dos processos e das rotinas. E na Fundação Hemominas, a meta é otimizar o atendimento beneficiando tanto o doador quanto o receptor de sangue, bem como os pacientes ambulatoriais. E o cumprimento de metas são referentes às ações não remuneradas pelo SUS. E essas metas indicadores, né, que nós temos atualmente
estão relacionadas ao controle de qualidade do sangue, à supervisão e acompanhamento, né, das unidades da Fundação Hemominas, a manutenção, né, a qualidade e a manutenção de equipamentos e também as ações relacionadas à hemovigilância. E quais as outras ações da Câmara Técnica que nós temos visto um bom resultado, uma boa atuação que tem funcionado? Seria na estruturação e organização da política de hemoterapia no Estado, né, com a coordenação da Fundação Hemominas, que é responsável por 90% das transfusões do Estado. Então, a gente acredita que é um facilitador na padronização e na disseminação dessa política no Estado. Tem sido também muito importante a cooperação entre todos os membros da SESI de Hemominas na Câmara Técnica, e isso tem levado resultados na política de fiscalização do serviço da vigilância sanitária e também na atuação dos serviços da vigilância epidemiológica, né? Recentemente, nós fizemos uma estruturação de fluxos de hemovigilância no Estado, juntamente com a vigilância epidemiológica, né? A participação da Câmara Técnica na estruturação desse fluxo foi realmente essencial. E na emissão de pareceres técnicos para gestores, estabelecimentos de saúde e órgãos de controle. Mas para isso tudo funcionar, precisa-se realmente ter as reuniões. E nós temos visto uma boa adesão dos membros, é uma comissão, né, que realmente funciona. A gente tem a periodicidade das reuniões a cada 2 meses, e que os membros suplentes participam mesmo na presença dos membros efetivos. Então, é extremamente importante a adesão, né, desses membros para que realmente a Câmara Técnica seja efetiva. Agora nós vamos falar um pouquinho das nossas dificuldades, né? O que nós não temos conseguido por meio da Câmara Técnica, apesar de todos os esforços. Nos últimos anos, nós temos tido dificuldade para a indicação de membros pela Subsecretaria de Políticas e Ações de Saúde. E é uma pasta extremamente importante, né, que é onde são planejadas as ações de políticas para implantação no Estado. Então, realmente seria muito, agregaria muito para a Câmara Técnica, porque a gente já teve esses membros anteriormente na Câmara Técnica, mas nos últimos anos, infelizmente, nós não conseguimos um membro dessa subsecretaria. Uma outra dificuldade que nós temos é com relação à regulação dos serviços de hemoterapia privados. A gente vê uma necessidade de ampliação do conhecimento da execução da política pelos serviços privados. Então, essa é uma dificuldade, nós temos dificuldade para obter informações, né? As informações alimentadas, né, no Hemoprod também, a gente vê que tem algumas que deixam algumas dúvidas, então a gente acha que esse é um dificultador, né, para a gente. Então, por fim, após essas pontuações do que funciona, do que não funciona, das nossas dificuldades, a gente precisa analisar como nós podemos avançar, né? O que dá para melhorar por meio da atuação das câmaras técnicas hemoterápicas estaduais. Um assunto recorrente que é discutido nas reuniões da Câmara Técnica de Minas é de como está a qualidade dos serviços privados. Como eu disse, nós temos dificuldades, né, de obter informações desse serviço. Mesmo com as fiscalizações da vigilância sanitária, tem algumas questões que nós temos dificuldades, né, da Câmara Técnica saber, né, como um todo, de discutir. Então, o que nós pensamos? Porque é uma preocupação nossa.
né? É uma preocupação da Câmara Técnica, é uma preocupação da Fundação Hemominas como coordenadora dessas políticas no Estado. Então, a gente pensa que é necessário ampliar a regulação dos serviços privados, apoiando os gestores municipais na avaliação dos mesmos, para garantir, né, essa qualidade. Então, para se ter um controle e avaliação técnica e administrativa, de forma a garantir que o Sistema Estadual de Hemoterapia se mantenha bem estruturado e adequado para o atendimento da demanda do Estado e para o atendimento com qualidade técnica desse produto ofertado. Então, gente, o objetivo dessa apresentação foi trazer um contexto para que a Hemorrede possa discutir e compartilhar as boas experiências e as dificuldades, né, de cada Câmara Técnica Estadual. Além de a gente pensar junto em propostas de melhorias. Eu agradeço aqui novamente o convite pela oportunidade de expor sobre o assunto e desejo a todos um ótimo encontro.